Antes de mais, agradecer a presença de todos, em nos virem ouvir também o nosso trabalho da Quercus. O interessante na Quercus é que ela é muito biodiversa em termos humanos e geograficamente diversa também, e permite ter não só estes projetos concretos no terreno, em que se trabalha diretamente com a biodiversidade, mas também outros, como aquele que eu estou a trabalhar já há algum tempo, onde se integra este ecosaldo, o ecobalance em inglês, em que nós tentamos trabalhar conceptualmente com algumas universidades portuguesas os problemas estruturais destes mercados, problemas estruturais, como é que nós podemos realmente meter na economia, meter nas nossas vidas estes serviços ambientais que nós não conseguimos capturar. Há uma pessoa que trabalha nisto e que tem um vídeo na internet e ele diz claramente: o problema aqui é que eu não posso dizer ao outro que se não me pagar fica com cancro de pele. Eu não posso guardar o meu serviço, capturá-lo, guardá-lo para mim e dizer: enquanto tu não me pagares, eu não te forneço o serviço. E este é o problema do mercado. Como é que nós vamos construir um mercado, se é mercado ou não, com bens que nós não conseguimos capturar, com bens que são difusos, em que nós descobrimos através de serviços. Outra questão, eu sou jurista e depois também tenho uma visão algo diferente destas matérias. Isto é muito interessante porque nós dizemos todos que a Amazónia é da humanidade. A Amazónia não é da humanidade. Os serviços que a Amazónia presta são realmente da humanidade. A Amazónia tem um sítio, tem um espaço geográfico, é de um país que se chama Brasil, ok? Ou a grande parte dela. Mas os serviços que ela presta, realmente não há país nenhum que os possa capturar. E que não pode dizer: se não me compensarem pelos serviços que todos estão a usufruir, pelos benefícios que eu estou a prestar a toda a humanidade, eu não vos forneço isto. A partir deste momento nós estamos perante, inevitavelmente, um bem comum. E até hoje os bens comuns, em termos globais, sempre foram divididos, ou pelo menos nós tentamos dividir os oceanos. A gente não consegue dividir o oceano, mas faz um convênio que diz: eu pesco até aqui e tu pescas até ali. No entanto, o sistema oceânico continua a funcionar globalmente. E este é o problema com que nós nos defrontamos entre a nossa estrutura jurídica, os nossos conceitos jurídicos de fronteiras, de espaço aéreo, que confundimos espaço aéreo com clima, com sistema climático, confundimos áreas geográficas de zonas económicas exclusivas com sistemas oceânicos. Como é que nós, perante este conflito global, que nós não sabíamos que os efeitos eram globais, como é que perante isto nós vamos construir uma nova economia, em quando a gente fala de sustentabilidade, isto é, manter a capacidade produtiva, como foi muito bem dito ali pelo engenheiro Almeida Garrett, manter a capacidade produtiva, e eu, para manter a capacidade produtiva, se eu invisto em ecossistema, se eu invisto em serviços ambientais, mais de metade desses serviços, segundo um estudo recente, vão para o sistema comum, não ficam no meu país. Eu, no meu país, apenas posso usufruir cerca de metade desses serviços. Como é que nós vamos construir esta contabilidade? Como é que, se existem mercados, se os benefícios são para todos, como é que aqueles que não estão no mercado, que continuam a usufruir do bem e não estão a pagar, e como é que outros, que eventualmente até estão a prestar serviços ambientais, mas que não têm acesso ao mercado e que ao próprio Brasil e muitas guerras que neste momento já há quanto à economia verde, porque aqueles que não estão no mercado têm direitos de destruir o ecossistema. Porque há outro vizinho do lado está a receber pelos serviços ambientais, ele não está, e portanto ele já pode destruir o ecossistema. Ora bem, ou nós conseguimos enfrentar estes problemas conceptuais, estruturais, desta nova economia, que não conseguimos capturar, são bens que não conseguimos capturar. São da mesma forma que não conseguimos capturar os bens, também não conseguimos capturar os encargos que nós prestamos a toda a humanidade. A poluição vai para os sistemas comuns da humanidade e não fica também no nosso país. Como é que nós vamos pagar esses sistemas? Como é que nós vamos resolver, por exemplo, o problema da PAC? Não é? Como é que nós vamos pagar os serviços ambientais se nem todas as agriculturas têm os mesmos impactos? Se eu faço uma agricultura biológica, eu estou a fazer positivo, mas tenho poucos impactos negativos. Se eu estou a fazer uma agricultura industrial, estou a ter mais rendimentos também, estou a produzir serviços ambientais também, porque inevitavelmente estou a fazer plantas e a absorver CO2. Os impactos que eu fiz para produzir aquelas plantas são às tantas mais pesados do que os benefícios que eu estou a fazer. E se eu não tenho este balanço, este saldo entre o positivo e o negativo, se eu não meto nas contas o positivo e o negativo, estamos a discutir um negativo só como estamos em Kyoto, e não estamos a meter o positivo e não estamos a incentivar o positivo e a construir uma economia capaz de produzir positivo. Isto é, nós temos uma economia que é capaz de produzir telemóveis, iPods
e toda a tecnologia que nos inunda todos os dias, e é incapaz de reconstruir ecossistemas. Porque os benefícios desses ecossistemas nós não conseguimos capturar. Somos capazes de fazer 2 autoestradas de Porto-Lisboa, como nós fizemos, e não somos capazes de reconstruir as nossas florestas com espécies autóctones, porque os benefícios dessas espécies só daqui a 50 anos é que podemos ter madeira, ou os benefícios ambientais nós não conseguimos capturar. E este projeto tem essencialmente a ver com a forma como é que nós podemos capturar isto. E isto tem no site esta infografia que nos faz... nós tentamos pôr nesta infografia o positivo e o negativo do planeta, não é? Nós tínhamos, no início do século, a área total, nós tentamos juntar na mesma infografia os dados ambientais, as concentrações de CO2 e tentamos juntar o positivo e o negativo nesta infografia, que depois no site podem ver, e as diferenças que existem entre o início do século e o momento que nós estamos hoje. Para termos a sustentabilidade, nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que ser capazes de reduzir as emissões e de recuperar a capacidade do planeta a absorver os nossos comportamentos. Para fazermos isto, nós temos que ser capazes de pôr a nossa economia a investir na recuperação dos ecossistemas. Para fazermos isso, temos que capturar os benefícios desses investimentos. Sem isso, ninguém vai investir na recuperação dos ecossistemas. É aqui o problema do dilema do prisioneiro, não é? Eu não vou fazer bem ao comum, se os outros a mim não fizerem, todos vão absorver o bem que eu fiz e eu fico para trás. Aquilo que a Leonor Ostrom chama, quando o dilema do prisioneiro alargado à escala global, é o dilema da ação coletiva global. E este é o problema. Ou nós conseguimos criar o que ela diz, previsibilidade, reciprocidade e justiça, e a previsibilidade é eu conseguir prever qual vai ser o comportamento dos outros. Os outros, eu vou condicionar o meu comportamento em função dos outros, e não há nenhum ser humano que altere o seu comportamento no meio de um grupo que não tenha em conta o comportamento dos outros. E para isso nós temos que intervir estruturalmente. Ora bem, a imagem anterior, o que nós propomos é realmente a obtenção de um saldo ambiental. Meter o positivo, confrontando com o negativo, e saber se o saldo é positivo ou negativo. Isto é, percebermos se somos ou não credores do comum. Qual é a forma que nós temos de capturar aquilo que nós chamamos de externalidades e que não são externalidades? Nós, durante muitos anos, a economia chamou externalidades, quer positivas, quer negativas, a tudo o que ia, digamos, para o infinito. Não é? E viemos a descobrir, desde a década de 70, que afinal não é infinito. O planeta é limitado, os sistemas são limitados, são cumulativos, as coisas ficam cá. Só que ficam a nível global, não ficam em Portugal, nem ficam na China, nem na Austrália. Ficam no global. Ou nós construímos esse património. O que nós propomos é a construção, usando uma proposta do professor Sobrinho, aqui da Universidade de Coimbra, propõe o sistema climático como património natural da humanidade, e que nós estamos a trabalhar o conceito de natureza imaterial, natureza intangível, isto é, criação de um património global da humanidade capaz de internalizar todas estas externalidades. Nesse património nós conseguimos contabilizar o que cada um faz de positivo e o que cada um faz de negativo. Qual é o saldo que ele tem com o comum? Primeira coisa, que isto é que é um condomínio. Definir o que é o comum e o que é o privado. Definindo o que é o comum, que foi a coisa mais difícil, que são os sistemas naturais não estão dentro e fora dos Estados, circulam de forma permanente, não estão em conflito com a soberania dos Estados, porque são algo diferente do conceito de soberania dos Estados. O sistema natural é, de alguma forma, imaterial, está em permanente movimento e é sempre global e tem uma dimensão transtemporal. O que se propõe é que estas contas são a base da justiça para a obtenção de um acordo. Ora bem, portanto, estas contas, e aqui neste momento o que nós estamos a discutir é a questão conceptual destas contas, são as contas do condomínio da Terra. Sem isto, sem estas contas, nós não conseguimos ter uma base de justiça em que as pessoas possam chegar a um acordo. Contar com a estupidez dos outros de forma permanente, além de pouco sério, parece-me pouco inteligente. Isto é uma frase de Miguel Torga que eu gosto muito de usar, e pensarmos que podemos ter negociações em que um tem a parte do leão e o outro tem a parte pá, não é sério, e parece muito pouco inteligente, sobretudo quando todos dependemos destes bens comuns. Passo número 1, definir o que é que são os bens comuns. Nós propomos que seja o sistema climático e o sistema oceânico, que não se confunde com o espaço da soberania. Sistemas, bens e materiais, o sistema natural, o património, e precisamos de uma métrica. Não é? E aqui, como jurista, eu tenho acompanhado, tenho trabalhado nisto,
a discussão do qual a métrica, é evidente que nós podemos pôr muitas críticas à métrica do hectare global, à métrica da pegada. O que nós dizemos é que o mais importante do que termos a métrica perfeita, que nunca vamos ter, nós não vamos ter a nossa realidade, nós temos é construir um sistema humano mais adaptado ao planeta. Nós nunca vamos ter numa métrica todos os serviços ambientais, nem todos os encargos que nós colocamos nos sistemas naturais que temos. Temos de ter uma métrica o mais informada possível, que nos permita que entre nós, e a regra mais importante é que todos usem a mesma métrica. A métrica nunca vai ser perfeita, o importante é que todos usem a mesma. Mais rápido? Mais lento? Não, mais sumarizado. Mais sumarizado. Então, o que nós dizemos, deixem-me só dar isto é uma ideia fundamental, pode passar o seguinte, o que é uma métrica convencionada. Há um slide, eu ia-lhe passar a pedir o outro seguido, depois voltávamos a este, o outro. O valor de uma presunção legal. Eu gosto de dar um exemplo para vocês perceberem o que é que está aqui em discussão. Todos os trabalhos do Pablo Ancho que deve, e há um relatório do TIBI que ele diz precisamente todos os estudos que há da legislação de serviços ambientais, não há um que seja igual ao outro, não há um que tenha o mesmo valor, todos são diferentes porque todas as situações do planeta são irrepetíveis. Não é? Então, como é que nós passamos da realidade local para a realidade global que também existe? Por muito mais ampla que ela nos pareça e inatingível, ela existe. Não é? Eu gosto de falar sempre uma coisa que toda a gente entende. Porque é que nas estradas a velocidade máxima de condução é 120? Um BMW a 120 não é a mesma coisa que um Fiat 600 a 120. A segurança é completamente diferente. No entanto, existe uma presunção legal que diz que todos não podem andar mais de 120. Porque se nós fôssemos ver a realidade da segurança, que é o bem que se está ali a tentar proteger, nós tínhamos que ver os pneus, tínhamos que ver a velocidade, tínhamos que ver N fatores inimagináveis, que se fôssemos querer segurar essa verdade na decisão, nós não íamos ter verdade nenhuma. Ou nunca ninguém ia ser condenado. A solução foi assumirmos uma presunção legal, que é uma verdade social, e que diz é 120. Independentemente do carro, independentemente das condições de condução. Ora bem, nesta questão de qual é a métrica para medirmos os nossos comportamentos, é evidente que nós podemos acusar ou dizer que a métrica da pegada ou a métrica do hectare global é generalista, faz uma generalização e que não é precisa. O custo de nós não termos a precisa e de nós nunca podemos vir a comparar um serviço ambiental de uma floresta amazónica com um montado de sogro em Portugal é o custo de nós nunca podemos fazer contas entre nós e sem essas contas também não há acordo nem há justiça. Portanto, aqui qual é a opção que nós temos. Os juristas têm que recolher a informação científica que existe e a mesma coisa quanto à questão do valor e no meio disto tornar esta incerteza ambiental, que há de ser sempre incerteza, uma certeza social. É o passo seguinte. E criar um sistema de compensações. Nós propomos que por cada unidade desta biocapacidade que é disponibilizada para os sistemas comuns, uma vez que os benefícios que cada um está a fazer aos sistemas comuns são iguais para toda a humanidade, há uma série de serviços ambientais que nós conseguimos capturar localmente no nosso país, mas todos os ecossistemas têm simultaneamente esta dupla dimensão. Eles prestam serviços que são capturados localmente e alguns que são para os sistemas globais. E a única forma então de fazermos contas disto é haver uma contabilidade interna dentro de cada país, em que cada região tem o seu saldo, isto é, na distribuição interna das verbas dentro de cada país. Por exemplo, em Portugal, neste momento, na lei das autarquias, o que nós temos em conta é número de pessoas, a área do município, e podíamos ter mais um fator, que era qual é o contributo desse município para o saldo ambiental do país. Não é? E, portanto, em diferentes escalas, e até o contributo, isto é, do país ser credor ou não ser credor do saldo global. Esta é a base que nós julgamos e que nós queremos discutir que estamos agora a apresentar numa conferência que vamos realizar para em maio, em que queremos discutir isto com uma série de especialistas internacionais. E isto tem que entrar, como é evidente, na reforma fiscal. Eu dou o exemplo do país, do Brasil, que já tem vários estados que têm o ICMS ecológico, que tenta já meter uma lógica nos impostos em que os cidadãos passam a ser também credores ambientais, em que existe créditos, tax credits,
ao cidadão que presta serviços, e isto sem entrar no próprio sistema fiscal, que também deve ser onde se vai buscar dinheiro para pagar estas coisas. E, portanto, aqui tem que entrar numa lógica de qual é o saldo de cada cidadão. Inclusive, os impostos também têm a ver com aquilo que ele faz de positivo para o comum ou aquilo que ele retira do comum na sua pegada ecológica. Não é? E isto entra nos impostos. Portanto, só quando chegamos a esse nível, não é propriamente nos mercados voluntários. Os mercados voluntários deixam muita gente de fora e criam grandes falhas de mercado. Ora bem, nós estão todos convidados a participarem, se inscreverem-se. Vai ser agora 17 e 18 de maio do próximo ano, deste ano, portanto já no mês seguinte. Vamos realizar uma conferência que é o que nos une a todos. O que nos une a todos são estes sistemas globais. Puseram-nos todos em contacto, nós não sabíamos que estávamos. E temos já uma série de... Slide seguinte, por favor. Temos já uma série de oradores que nos parecem bastante interessantes, das Nações Unidas, da WWF, do Stakeholders Forum, da UNEP, do Quênia, do IPCC, e estão todos convidados a participar na discussão, porque nós queremos discutir este modelo. Muito mais, neste momento, o que está em discussão não é qual é, se é esta métrica ou é outra, é o objetivo. Nós precisamos de uma métrica para medir isto. Precisamos de um valor. Neste momento, a discussão é qual é o modelo para resolver esta questão. O seguinte, por favor. E estamos já a avançar também com estudos nestes 5 conselhos, a medir, digamos, o saldo ambiental destes conselhos. Se eles são contribuintes líquidos, credores ou devedores, será sempre do sistema comum, mas que no saldo global podem ser credores ou devedores no saldo nacional, e que depois do saldo nacional podemos ir para o saldo global. E este é o novo site, o www.mindaterra.org, onde podem ter todas este projeto. O slide seguinte e um blog onde nós fizemos uma proposta para o Rio Mais 20 com estas propostas. Foi também aceita, o nosso texto de proposta foi aceito pelo EEB e que foi incluído na proposta do EEB com o Rio Mais 20. Esta necessidade de uma contabilidade global e de uma métrica que tem que ser igual para todos. E podem acompanhar não só as notícias do projeto, como também a nossa participação no Rio neste blog. Obrigado a todos. Desculpem o tempo.